eu vou te mostrar provas de que alienígenas e civilizações extraterrestres estão interferindo na vida aqui no planeta Terra. Carol Capel, a tua alienígena favorita, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar provas de que alienígenas e civilizações extraterrestres estão interferindo na vida aqui no planeta Terra. E, digo-lhes mais, esses seres não são aquilo que nós pensávamos que eles fossem. O assunto OVNI e alienígenas voltou a ficar muito popular nos últimos 5 anos. Talvez eu tenha um pouquinho de culpa nisso? Talvez. Com o Pentágono liberando tantas informações recentes e arquivos sobre OVNIs e até algumas autoridades assumindo publicamente a existência desses seres, não tem como não notar que algo está para ser revelado. Mas será que isso tudo é de agora? Será que isso é uma novidade para a humanidade? Não, isso não é nenhuma novidade para a humanidade. A Terra já está sendo visitada há milênios. Digo, inclusive, que a Terra está sendo visitada desde antes da presença do Homo erectus aqui no planeta Terra. Se você olhar para todas as produções artísticas das antigas civilizações do mundo, você vai perceber que esses seres não apenas estiveram aqui, mas também eles influíram, eles ofereceram uma influência muito forte aos nossos ancestrais. A maioria dos arqueólogos concorda que esses seres que aparecem em naves, em textos, pinturas e desenhos do passado não são apenas deuses dessas culturas. Mas é muito estranho que a galera lá da Mesopotâmia, eu tô falando mais ou menos numa época aí, a 4100 a.C., é muito estranho como essa galera tinha um conhecimento avançadíssimo sobre o nosso sistema solar. Eles sabiam, inclusive, que os planetas orbitavam o Sol. E isso foi oficialmente descoberto em 1543 por Nicolau Copérnico, o astrofísico. Mas assim, se isso só foi descoberto em 1543, como é que esses caras lá atrás já sabiam de tudo isso? Se teoricamente eles nunca saíram da Terra, como é que eles sabiam dessas informações? Além disso, no passado também em muitas culturas era muito presente a figura de sábios antediluvianos. Esses seres tinham a aparência de homem-peixe. Eles aparecem em muitas culturas do passado e sempre com a mesma aparência e com o mesmo formato. Seres humanos híbridos com peixes. Curiosamente, fazendo um paralelo para os dias de hoje, a Marinha Americana alertou o planeta Terra sobre esses OVNIs que saem do mar e voam em velocidades altíssimas, desaparecendo no firmamento. Eles são impossíveis de serem rastreados, possuem uma tecnologia absurda que nós não sabemos qual é o exato funcionamento desses OVNIs, e eles têm essa característica muito intrigante de sair da água e sair voando e ir embora do planeta Terra por ali mesmo. E sinceramente, falando bem a verdade aqui, se eu realmente fosse uma alienígena e eu quisesse me esconder aqui no planeta Terra, eu optaria por me esconder no fundo dos oceanos, porque nós, humanidade, conhecemos mais o espaço do que o que tem dentro do próprio oceano. Porém, na época lá da Mesopotâmia, esses povos não tinham, tecnicamente, o conhecimento que nós viemos a ter depois, muitos anos depois, quando aconteceu a institucionalização do cristianismo. E existe, por incrível que pareça, uma infinita gama de OVNIs retratados em pinturas
e quadros religiosos. Por exemplo, esse que você está vendo aí agora, ele se chama A Madonna e fica na Sala Hércules, no Palazzo Vecchio, que fica em Florença, na Itália. Ele foi pintado no século XV e não se sabe exatamente quem o pintou. Não se sabe se foi Sebastiano Mainardi, Jacopo del Selaio ou Filippo Lippi. Só o que se sabe é que essa obra estava perdida lá no convento de San Orsola e foi trazida para o Palazzo Vecchio. E é impossível não notar aquele detalhezinho ali atrás, olha ali. Tem um homenzinho, inclusive, com o cachorro, e eles estão juntos, olhando para o OVNI. A pergunta que não quer calar é: o que seria isso, se não um disco voador? Essa outra pintura, também do século XV, de também um autor desconhecido, mostra uma espécie de um OVNI, ou um disco voador, acima do castelo do Drácula, na Transilvânia. Essa pintura foi revelada em um livro chamado UFOs Over Romania, ou seja, OVNIs acima da Romênia. E ela mostra claramente essa figura muito similar a um OVNI pairando em cima daquele que uma vez foi o castelo do Conde Drácula. Nós não podemos deixar de mencionar aqui que Conde Drácula foi uma das pessoas mais temidas do século XV e, por incrível que pareça, ele pertence à mesmíssima linha de sangue da rainha da Inglaterra e do atual rei Charles III. Essa linha de sangue você consegue encontrar facilmente no Google. Você só precisa digitar British Royal Bloodline, ou seja, a linha de sangue da realeza britânica. Então, não sou eu que estou inventando essa história e nem principalmente tirei essa história das vozes da minha cabeça ou da fonte Águas de Lindóia. Pelo contrário, essa informação consta na linha de sangue da realeza britânica. E se você for mais a fundo ainda nessa pesquisa, você vai entender e perceber que essa linha foi definida lá atrás, lá no passado, lá na Mesopotâmia, com o Código de Hammurabi. Lá no passado, essa linha de sangue foi definida e os primeiros reis dessa linha de sangue eram os tidos seres das estrelas. E sendo assim, então, se os representantes terrenos do momento presente são descendentes de uma imensa linha de sangue de seres das estrelas, o que a realeza do nosso planeta realmente é? Eu não tô aqui para dar resposta nenhuma. Eu joguei a bomba, você pega a bomba e tente decifrar essa lacuna. Vamos ver agora outra pintura, essa daqui muito interessante, muito surpreendente, é a Crucificação de Jesus, feita em 1350 e hoje ela se encontra no monastério de Vysoké Česany, que fica em Kosovo. Por incrível que pareça, também de autor desconhecido. É interessante, né, que tem um OVNI ali atrás, o autor é desconhecido, ora... Eu achei coincidência, mas também poderia ser sincronicidade. Nos dois cantos dessa imagem existem duas figuras que não condizem ali com a realidade do planeta Terra naquela época. São duas naves em formatos muito curiosos com criaturas dentro. Segundo estudiosos dessas artes, essas duas naves com essas duas criaturas representam respectivamente o Sol e a Lua. Mas espera aí! Que tipo de pintura religiosa seria essa, admitindo que o Sol e a Lua possuem divindades, bem como as culturas do passado diziam que existiam? A religião cristã não é monoteísta? Como é que eles acreditam em outros tipos de deuses? Deus Sol, Deus Lua, tudo isso aí é paganismo? Ou eu tô errada? A pintura do batismo de Jesus de 1710, que foi feita por Arend de Gelder. Vejam que interessante essa emanação de luz que surge ali do meio das nuvens. Alguns acreditam que essa luz significa a bênção dos anjos ou a bênção de Deus vinda do céu. Mas eu quero saber por que a bênção de Deus tem formato de disco. E essas luzes emanadas da pintura são muito similares às luzes que as pessoas relatam ver
quando são abduzidas por alienígenas. Além disso, existem outras imagens pintadas de Jesus Cristo, como essa, por exemplo, feita em 1432 por Mazzolino de Panicale. Hoje ela se encontra no Museu de Capodimonte, que fica em Nápoles. Jesus está em cima de um disco voador, rodeado por uma frota de naves. Algumas pessoas dizem que não são naves, mas sim são nuvens. Mas eu quero que você olhe e eu quero que você tire a tua própria conclusão. Essa outra pintura que eu vou mostrar para vocês agora é ainda mais interessante. Ela é a Anunciação de Carlo Crivelli. Acredita-se que ela tenha sido feita entre 1435 a 1495, porque não se tem a data precisa. Hoje em dia, ela está em exposição na National Gallery de Londres. E ali no céu existe um raio que também sai de uma coisa circular. E esse raio vai direto para dentro da cabeça dessa moça que está dentro da casa. Essa imagem tem claramente milhares de interpretações. Algumas interpretações são bem rasas e bem simples, como por exemplo, o nome do quadro é A Anunciação. E essa mulher estaria recebendo o anúncio de alguma coisa, certo? E esse anúncio teria vindo do céu. Mas para o estudo da ufologia, é ainda mais interessante como um objeto em formato de disco no céu envia uma mensagem para a cabeça de uma mulher. Se nós fizéssemos um paralelo com as experiências de abdução que existem na realidade, essas experiências são sempre muito similares. A maioria das pessoas relata que recebeu uma mensagem telepática vinda diretamente do disco voador para dentro de suas cabeças. E também no México nós temos algo ainda mais interessante do que todas essas pinturas. Essa imagem que vocês estão vendo foi encontrada juntamente com o túmulo de Pakal Votan. Não precisa de muita imaginação para entender que esse cara estava em uma espécie de nave que ele estava pilotando. Inclusive, aqui no canal nós temos uma entrevista com uma especialista nessa ufologia maia, com a Vânia Temporini. Se você ainda não assistiu, ela traz aqui para o canal uma sabedoria alienígena. Deixarei no card caso você ainda não tenha visto. E se você já viu, vale a pena ver de novo porque tá muito bom. Mas o próprio Pakal Votan em si era muito estranho. Gente, ele era verde. Ele era verde e as imagens o mostram como se ele não fosse humano. Então, com tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, com essa breve pincelada que nós demos em todas essas obras renascentistas e também com essa breve explicação sobre o túmulo de Pakal Votan, já deu pra gente perceber que existe alguma coisa no céu que tem interferido no desenvolvimento da nossa sociedade e da civilização humana. Essas imagens que nós aqui do planeta Terra fazemos hoje dos OVNIs, essas que a gente posta na internet e tal, e daí causam comoção mundial, vai chegar lá para o ano 5000. Se ainda existir humanidade, os humanos do futuro vão fazer vídeos no YouTube do futuro mostrando essas imagens, falando da interferência que esses OVNIs já tinham aqui na Terra na nossa época. Eles vão utilizar as nossas imagens para dizer e para tentar justificar a presença desses OVNIs aqui na Terra, porque eles estiveram no passado, eles estão no presente e muito provavelmente eles estarão no futuro. Bem como naquele filme da Marvel, o filme Eternos. Eu já indiquei para vocês algumas vezes aqui no canal. Por quê? Porque eu acho que essa é uma maneira de Hollywood nos passar uma informação, porém em doses homeopáticas. O filme mostra como as civilizações do planeta tiveram a interferência de seres vindos do céu a mando de um comandante universal. Se você ainda não assistiu esse filme, tira toda a parte de super-herói que a Marvel traz e analisa esse filme sob o ponto de vista das coisas que nós falamos aqui dentro do canal. E eu tenho certeza que você vai ver e ouvir coisas muito intrigantes.
E é com essa recomendação de filme que eu vou me despedindo de vocês e do vídeo de hoje. Sempre, obviamente, agradecendo a presença de vocês aqui, é exatamente por causa de gente como você que me assiste que eu continuo fazendo vídeo. Porque se eu não tivesse público para assistir, por que eu continuaria fazendo? Não é? Então é exatamente por isso que eu gostaria de agradecer o seu tempo aqui, a sua fidelidade para com o canal. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!